rally superior a 26% desde outubro. E é isto que eu estava a dizer. Entramos ali num período de correção, ali desde julho, agosto, foi ali agosto, setembro, outubro, o índice enfrentou um período de correção, aqui, recuperou, mas não só recuperou para o patamar em que estava, como escalou desenfreado. O índice SP500 escalar de repente 26,44%. Não estamos a falar aqui de um índice pequeno, estamos a falar aqui já de um índice com bastantes pontos de índice, uma economia já maturada, com empresas que já, o total delas já faz aqui uma avaliação substancial, né, muito grande. Um índice como este escalar 26,22%, isto é, sem haver aqui um crash propriamente, mas sim houve uma correção, atingiu ali os 10% e entretanto recuperou, e os highlights foram precisamente não só all-time highs, ou seja, novos máximos históricos, que nós vimos aqui na economia americana, representada aqui pelo SP500, por este índice, que reúne as 500 maiores empresas norte-americanas, atingiu máximos históricos, mas também quebrou a barreira dos 5.000 pontos de índice, quebrou mais uma milestone, e portanto acabaram por ser aqui os destaques destes últimos meses que passaram. Recordando a última análise de bolsa, este é um slide que trouxe a última análise de bolsa que se realizou no dia 19 de novembro de 2023. E este foi o meu sumário, o meu rescaldo, a minha tese na altura, face a tudo aquilo que estava a passar. Era precisamente que estávamos a ter inflação controlada, o mercado de trabalho começava a vacilar, a economia estava a manter-se forte e em expansão em 2023 e 2024. Os earnings estavam a recuperar, portanto, os earnings, os lucros empresariais estavam a recuperar, preparavam-se para iniciar um novo ciclo de crescimento. O impacto positivo da inteligência artificial na produtividade e resultados das empresas ia-se começar a fazer sentir, e por estes motivos eu estava muito bullish e otimista, não só para o fim de 2023, como também para 2024. E o que é que nós temos aqui? 17/11 foi a sexta-feira anterior à análise de bolsa, que se realizou 2 dias depois, a um domingo, e desde esse dia até à última sexta-feira, né, dia 5 de abril, nós tivemos um rally de 15,29%, ou seja, o índice apreciou aqui 15,29%, ou seja, acabou por ser aqui uma tese que, face aos indicadores, à informação que havia, acabou por se revelar aqui acertada. E permitiu-me, a mim, pessoalmente, mas acredito que também o feedback que tenho sentido de alguns investidores da nossa comunidade, conseguiram aproveitar esta, esta subida, não é? Este rally aqui do índice, aproveitando algumas oportunidades que foram aparecendo pelo caminho. Porque é curioso, como vocês já vão ver aqui, não é porque há este grande movimento de subida que não há oportunidades. Uma coisa não invalida a outra. Não é? E houve muitos investidores que aproveitaram, não só com as posições que já tinham e que cresceram, né, naturalmente, mas aproveitando também aqui algumas oportunidades ocasionais que surgiram em empresas de excelentes negócios, que, como é a panagem dos excelentes negócios, quando há uma retração também rapidamente eles voltam a patamares superiores em termos de preço. Porquê? Porque temos é que aproveitar os momentos em que há uma reação emocional no mercado. Estes excelentes negócios, os fundamentos não se abanam de um dia para o outro, portanto, quando há movimentos de retração em excelentes empresas, é muito provável de acontecer uma recuperação em pouco tempo. E foi o que vimos, por exemplo, no caso da Alphabet. Pronto, o all-time high era referente aqui a 2021, 23 de dezembro de 2021, cerca de 4.725 pontos, não é? Como vocês estão a ver aqui, e superou, mesmo no final de 2023, portanto, 2 anos depois, e entretanto superou então a milestone dos 5.000 pontos. Isto representou o melhor quarter, o melhor trimestre do benchmark nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2019. Portanto, a informação que havia, os dados que era possível colher e obter e analisar há cerca de uns 4, 5 meses atrás, apontavam para realmente. Havia uma probabilidade grande de acontecer. Não havia certezas, mas havia uma probabilidade grande de
a Bolsa, pelo menos a Bolsa norte-americana, poder aqui galopar para patamares mais altos. E foi isso que se viu e viu-se substancialmente, de uma forma muito pronunciada. Foi o melhor trimestre desde 2019. E a verdade é que este rally de mais de 26,44% é um pouco também isto que apanhei aqui deste Chief Investment Officer do Huntington Private Bank, e alguém que trabalha nos mercados financeiros, e apanhei esta citação numa notícia da Reuters, em que diz: toda a gente estava à espera que alguma coisa acontecesse no meio deste mega rally, mas a verdade é que nada de mal aconteceu à economia, aos mercados, aos earnings, eh, em termos políticos também. Por isso é que nós estamos a criar este momentum, um momentum de recuperação pós-correção, mas que está aqui imbuído de vários catalisadores que têm ajudado a promover uma grande subida do índice e a permitir aqui também a nós investidores beneficiar da apreciação aqui de várias posições dos nossos portfólios. Vemos também que este trimestre foi um trimestre em que registou aqui uma diferença positiva de performance face a obrigações que já não víamos desde 2020. Portanto, desde 2020 que a diferença de retorno das ações face às bonds, né, às obrigações, não era tão positiva. Portanto, vemos aqui que se situa aqui um pouco mais de 10% de diferença. Isso já não acontecia aqui desde 2020, desde o segundo trimestre de 2020, que realmente as ações estão a oferecer aqui melhores retornos. Ou seja, o apetite para o risco está e ajuda a que aumente. Está a aumentar, porquê? Porque também o mercado só sobe por causa de uma procura que vai aumentando, não é? Há apetite para o risco, portanto há mais procura, logo os preços das ações também apreciam, e isto acaba por suscitar aqui um círculo virtuoso, digamos assim, em que este sentimento positivo começa a crescer. É isto que acontece. Começa a crescer e o apetite para o risco começa também a aumentar. Porquê? Porque se há uns tempos, 2022, mesmo ali inícios de 2023, como as taxas de juros foram aumentando e as obrigações foram aqui apresentando retornos mais altos e por isso eram vistas pelos investidores como uma oportunidade para ter bons retornos sem se submeterem, sem se exporem a muito risco, agora já não está a acontecer assim. As ações estão a proporcionar melhores retornos e, portanto, este apetite para o risco vai aumentar. Já tem vindo a aumentar, por isso é que o mercado tem subido, mas vai continuar a acontecer dessa forma. Porquê? Porque a tendência vai ser juros baixarem mais tarde ou mais cedo e os lucros empresariais também não deixarem de aumentar. É essa a previsão. Como é que nós também podemos avaliar aqui este apetite para o risco? Através do Fear and Greed Index. Muitos de vocês já conhecem o Fear and Greed Index da CNN, basta escreverem Fear and Greed Index e no Google automaticamente vão logo para a primeiro ou segundo resultado que vos aparece na pesquisa vai ser logo aqui a página da CNN onde este índice é possível de visualizar. E, no fundo, o que é que este Fear and Greed Index analisa? Ele pega em vários indicadores do comportamento dos investidores no mercado, né, e da evolução do preço, analisa aquilo que está a passar no mercado e diz-nos se nós estamos aqui num momento de pânico extremo ou medo extremo, um momento de medo, em que o sentimento geral é de medo, um sentimento neutro, ou aqui ganância ou ganância extrema. E nós estamos numa fase de ganância. É curioso vermos que há um mês atrás, estávamos também em ganância, mas a pontuação deste índice era mais elevada, 73. Agora está só em 71, em 61. Há uma semana atrás era de 69. Portanto, estamos a ver que está a diminuir e, e também tem vindo a diminuir não só, pronto, há um mês atrás, passaram 3 semanas, né, para one week ago, e entretanto passou mais uma semana e a tendência tem vindo a ser descendente. Ou seja, aquilo que era uma ganância mais pronunciada começa a ser cada vez mais comedida também, porque é natural. Quando nós sabemos que o mercado não se movimenta numa linha reta, não é? Isto não existe, infinitamente, isto não existe.
O que existe são movimentos de subida e de descida. Portanto, é normal que após uma correção em que o índice dispara, foi isto que aconteceu desde outubro. Esta situação inusitada em que o índice não retraiu sequer 2%. Isto é de loucos. É natural que comece agora a haver uma expectativa de, ok, vamos aguardar, o índice já subiu, já teve um movimento ascendente, agora vamos aguardar pelos earnings empresariais para ver se as coisas batem certo, a nossa expectativa de resultados empresariais. Né? Se as expectations vão realmente bater com os resultados, o ideal é sempre que as empresas, quando reportam, superem resultados. O ideal é sempre ver que a empresa superou os resultados. Nós gostamos de ver em inglês beat earnings, Microsoft beats earnings, ou seja, Microsoft e todas as outras empresas. Quando as empresas que nós temos entrando no portfólio superam a expectativa que existia sobre elas de receitas e de lucros, é perfeito, porque é mais gasolina para o mercado ter um sentimento mais positivo sobre essas empresas e continuar aqui a aumentar o seu valor das ações. Agora, chegamos a uma fase em que o mercado quer ver os earnings e já não está a comprar tanto, né? Parou. E o ímpeto também há de resfriar. Agora, se isso é o suficiente para dizer que vamos entrar em correção, calma, não sabemos. A verdade é que não sabemos. Vamos, antes de entrarmos em mais detalhes, ver aqui a performance setorial no Q1 de 2024. E aqui sim é relativamente 1 de janeiro a 31 de março. Só fazer aqui uma pausa para beber água. E o que é que nós vemos? Primeiros 3 meses do ano. Para quem esteve na análise de bolsa, certamente que na altura, e também na Portfolio Sessions, pelo menos nas últimas duas, eu toquei muito nesta tecla que o meu posicionamento era aproveitar as Magnificent Seven, que ainda desse para aproveitar outras empresas com excelentes margens de lucro, baixo CAPEX e com pricing power, vantagens competitivas, nomeadamente também empresas de software, que são aquelas em que uma vez o software criado, já não é preciso andar constantemente a investir, porque já está criado, é escalar, o negócio consegue escalar, ao contrário das empresas industriais. E o que é que nós vimos? Vimos que empresas do setor technology e de communication services, nos quais se inclui a Meta e a Alphabet, tiveram a melhor performance, a par das do setor financials. E aqui vamos ver que foram os bancos realmente os grandes beneficiados aqui a nível setorial, no setor de. Os bancos foram os grandes beneficiados aqui do setor financials, nisto que é a performance setorial do SP500. Depois tivemos aqui outros setores que também performaram muito bem, nomeadamente o industrial, de energia e de healthcare, aquilo que também referimos na última análise de bolsa, que se as Magnificent Seven em 2023 foram o grande motor do mercado e havendo margem para continuar a progredir por causa dos lucros, o que é que nós íamos muito provavelmente vir a acontecer? Os outros setores a acompanharem. Portanto, houve uma liderança das Magnificent Seven, o resto acabaria por vir atrás. E é isso que nós estamos a ver. Todos os setores foram positivos, com exceção de um, o de real estate. Este é o único setor que está aqui a borrar a pintura, mas podemos ver isto dos dois lados, não é? Também oferece oportunidade a quem gosta de renda passiva. Sobretudo numa fase final de ciclo de subidas de juros, em que agora, começando a descer, as yields dos REITs vão começar a ser mais competitivas e há aqui também potencial de apreciação destes títulos. Agora, é interessante ver que consumer defensive, mesmo utilities, né, estes setores defensivos, acabam por demorar um pouco mais a engatar. Eu não gosto de investir em utilities, também não invisto em materials, energy também não invisto. Consumer cyclical, aqui é interessante, que é muito interessante ver que são aquelas empresas mais expostas ao ciclo económico, quando os juros são menores e, portanto, há mais capacidade, não só para as empresas, mas também as famílias se financiarem, crédito, etc. Curiosamente, nos Estados Unidos, os valores de dívida, de crédito das famílias, né, dos cidadãos, anda a arrebentar pelas costuras, atingir também recordes. Mas isso, por acaso, não se traduz aqui, é muito interessante ver, não se traduz aqui numa percentagem até mais competitiva por parte das empresas de consumer cíclico. Bom, mas isto para dizer o quê? Na globalidade, todos os setores apresentaram aqui performance positiva. E continuamos a ver
o maior potencial a vir das growth stocks e das growth stocks, que são grande parte delas tecnológicas, não é? Algumas, Meta, Alphabet, sobretudo aqui da Communication Services, e o resto vem sendo embalado aqui por toda esta torrente que é o bull market em que nos encontramos. Bom, progredindo, o mercado está em bolha e em risco de crash. Analisando a tendência, aqui, isto, isto acaba por ser um receio para entrar no mercado. Aí, oportunidades, vou com tudo. Epá, mas o mercado subiu mais de 26% nos últimos meses. Epá, né, a correção há de estar para chegar. Será que isto até não é uma bolha? Isto são alguns receios. Vamos ver. Pronto, analisando a tendência do SP500, analisando a tendência, no crash de 2000, o crash de 2000 levou as ações deste patamar até este patamar, mas ainda levou alguns anos. Pronto. O maior crash terá sido aqui, crash muito violento, muito súbito, que ocorreu aqui. E depois, pronto, aqui demorou um pouco mais. Aqui foram os movimentos mais violentos. Mas o que é certo é que o grande prejuízo está em passar daqui para aqui, não é? Isto é que está o pior cenário possível, não é? O cenário mais dramático. A questão é que, para um investidor atento à tendência, poderia ter perfeitamente evitado isso. Porquê? Como é que nós analisamos tendência? Através do cruzamento das médias móveis, através do cruzamento da média móvel simples de 50 dias, em gráfico diário, média móvel de 50 dias é a azul, quando ela cruza para cima ou para baixo da média móvel simples de 150 dias, que é a linha verde, isso significa que se a linha azul, média móvel de 50 dias, estiver acima, né, da linha verde, né, de 150, é sinal que está numa tendência de subida, o índice. Mas se cruzar abaixo e a média móvel de 150 começar também ela a virar para baixo, portanto, isso aconteceu aqui, em que há um cruzamento da média móvel simples, linha azul a cruzar abaixo da linha verde, e a linha verde começar a ficar flat e a curvar também ela para baixo, aqui foi sinalizado que o índice ia entrar em tendência descendente. Portanto, era possível ter evitado. E, como vocês podem ver, a linha azul esteve sempre abaixo, cruzou aqui, mas a linha verde continuava a curvar para baixo. Tanto é que tanto subiu aqui, mas rapidamente depois voltou ainda a cair. E conseguia-se ter evitado aqui uma grande depreciação de património. Conseguia-se ter evitado uma destruição de capital grande para quem tinha portfólios na Bolsa de Valores. O mesmo aconteceu aqui, no crash de 2008. Não foi do dia para a noite em que passamos daqui para aqui. O índice deu-nos aqui. Se repararem ainda antes de chegarmos a 2008, deu-nos aqui o sinal de que estava a entrar em tendência descendente. Tanto é que depois a linha azul fica abaixo da linha verde e só volta a cruzar acima, aqui, mas depois tem que se esperar que a linha verde também comece a curvar para cima. Ou fique flat, pelo menos, algo que aconteceu aqui. Pronto, pouco tempo depois. Quando assim é sinal que o índice vai começar uma tendência de subida. E assim foi. Começou a fazer topos mais altos e fundos mais altos também. E como nós sabemos, o fundo foi aqui atingido pouco depois de 2009 e o mercado entrou aqui numa nova wave up. Portanto, ok, boa. Portanto, isto também dá-nos aqui mais segurança para identificar aqui possíveis cenários dramáticos, né? Faz sentido estar investido ou não estar? Faz sentido continuar a realmente até comprar ações? Não faz? Análise da tendência do SP500 hoje. Meus caros, hoje nós temos um cenário que é ótimo. Ótimo mesmo, porque média móvel simples está aqui, bem acima da de 150. Portanto,
Se nós analisarmos as médias móveis simples, estamos aqui a surfar uma tendência ascendente que não dá nem de perto nem de longe sinal de estarmos perante aqui um cenário dramático que venha a acontecer nos próximos tempos. As correções vão sempre acontecer, tal como aconteceu aqui. Portanto, nós vimos aqui é setembro. Portanto, desde julho que estávamos aqui em correção, de julho a outubro o mercado caiu 10%, mas foi uma correção. E quando assim é, vejam com uma linha azul, chegou a coincidir, até esteve abaixo, mas com uma linha verde. Nunca deixou de estar a curvar para cima, nós sempre estivemos em tendência ascendente. Se a linha verde curvasse para baixo e a linha azul se mantivesse também abaixo da verde, aí sim iríamos ter uma inversão de tendência. Agora, temos um momento em que há um cruzamento, mas não há realmente uma corroboração por causa da curvatura da, da média móvel de 150 dias. Ambas têm que estar a curvar para baixo também. Não é só o cruzamento. Tem que haver uma curvatura para baixo. Portanto, retração, 10%, correção, bateu o fundo aqui, rapidamente recuperou, rapidamente a média móvel voltou a subir e a ficar acima, a média móvel de 50 dias acima de 150 e estamos a surfar. Bom, os earnings decresceram year over year durante estes crashes também. Portanto, para quem está a perguntar se vamos ter aqui quando estamos em bolha e se vamos ter crash, bom, nestes crash, para além da tendência nos ter sido sinalizada, né, e podíamos ter evitado isso, houve aqui grandes períodos de recessão de earnings. Agora, nós estamos a viver um período de aceleração. Não há aqui muito indício de que esteja para acontecer aí, pronto, uma queda proveniente de uma bolha. Nós vimos aqui na análise de bolsa passada que os earnings iam subir. Iam subir. Esta era a expectativa da Yardeni Research, crescimento. Isto foi em 2023 e vimos aqui que no Q3 e Q4 já era de subida. Mesma coisa que os analistas estavam à espera e foi isso que se verificou. Agora, é uma coisa curiosa, é mesmo dar-vos aqui os dados finais. Havia a expectativa da Yardeni Research de que no último trimestre de 2023 houvesse 11% de crescimento dos earnings do SP500. E os analistas, os restantes analistas de mercado, estimavam 4,2% de crescimento dos earnings. Quanto é que eles cresceram mesmo no último trimestre de 2023, que foi aquele que acabou de ser reportado? Agora, 7,4%. Ficou mesmo ali a meio. Subimos 11 e 4,2%, fica ali a média é muito próxima aqui dos 7,4%. Dá para, na dúvida, podemos fazer aqui uma média, que estes foram demasiado otimistas e estes demasiado pessimistas, mas o que é certo é que a tendência de crescimento se manteve. E, tal como disse no passado, e cada vez mais, realmente, com a experiência, é bom ver as coisas acontecerem tal como pesquisamos e depois teorizamos, vemos que na prática realmente acaba por haver esta validação. E temos este gráfico também da Yardeni Research que nos ilustra isso mesmo, que é o mercado anda ao sabor dos earnings. Não é das notícias, não é de porque a yield curve faz isto assim assado, porque a economia faz isto assim assado, porque vem as taxas de juros, porque vem a inflação. Os earnings das empresas é que depois acabam por ser uma consequência desses fatores e o mercado é uma consequência dos earnings. Portanto, se nos focarmos nos earnings, na tendência dos earnings, vamos conseguir posicionar-nos bem e conseguir afastar o ruído. Né? Os earnings são um reflexo depois também de condições económicas que existem, mais juros, menos juros, mais inflação, menos inflação, mais mercado de trabalho, menos mercado de trabalho, guerra, não guerra, supply chain mais favorável ou menos favorável, com gargalos, com falta de capacidade de suprir as empresas, etc., ou não, ou produção a mais. Né? Isso é que depois acaba por ditar as dinâmicas de mercado e por inerência aos earnings, os lucros. Se nos quisermos focar em comportamento do SP500, das nossas ações, né, basta-nos tentar prever para onde é que vão os lucros. Porque o que vimos é, quando, o que é que este gráfico nos diz? Compara SP500 Operating Earnings per Share, né, os earnings do SP500, earnings operacionais, versus SP500 Stock Price Index, versus
a performance do SP500. Linha vermelha é o SP500. Portanto, isto são as flutuações do SP500, year over year. Se ele tem crescido, se não tem, e qual é a percentagem de crescimento face ao ano anterior. E aqui é dos earnings, estas barras são os earnings. Portanto, quando os earnings crescem, o SP500 também cresce. Houve aqui esta fase em que é curioso vermos que os earnings, só aqui é que também é preciso contextualizar. Eles cresceram aqui em 2000, depois 2000, 2001, 2002, em 2002 houve aqui esta viragem, mas é curioso que o SP500 não teve logo esse impulso também de acompanhar. Isto porquê? Porque grande parte das empresas na dot-com bubble, grande parte das empresas que depois se veio a revelar uma fraude foi caindo e havia ainda uma grande desconfiança de estes earnings serem sustentáveis. E se vocês virem, há aqui um grande impulso positivo do SP500. Há aqui um grande impulso positivo, porque há esta subida, mas depois começou a haver uma desaceleração. Veio logo todo aquele medo do, se calhar esta bolha ainda não chegou ao fim. E é natural que tenha havido aqui esta incerteza. Mas depois, quando se começou a perceber que os earnings, afinal, eles estão a crescer outra vez, isto disparou tudo. Disparou tudo. Depois a coisa andou mais ou menos uniforme, aqui voltou a cair, mas mal recuperou, o SP500 também acompanhou essa recuperação dos earnings, anda tudo mais ou menos uniforme. Aqui até o SP500 disparou mais do que os próprios earnings estavam a crescer. Entretanto, houve aqui uma desaceleração, o SP500 também desacelerou, recuperou, o SP500 também recuperou. Portanto, os earnings estão completamente a ditar o comportamento das ações. Se dúvidas houvessem, este gráfico acaba por nos ajudar. Mais uma vez aqui, decréscimo dos lucros. SP500 a descer. Os lucros estão a subir. SP500 também está a subir. Foquem-se na análise aos earnings das empresas e tentem ver quais são as expectativas, as projeções, que isso ajuda-nos aqui a tomar decisões. Para saber se estamos numa bolha ou não, então, será que os earnings vão ter aqui sustentabilidade? Pernas para andar. Mais um gráfico. SP500 Revenue per Share versus SP500 Operating Earnings per Share. Desde 1990 que nós temos visto que as receitas, e é normal, né? As receitas conseguem muitas vezes crescer mais rápido do que os lucros. Porque receita não quer dizer que haja lucro. Se houver muito investimento, também, imaginem, uma Amazon fatura milhares de milhões, mas depois também investe milhares de milhões, chega ao fim e o lucro não cresce na mesma dimensão das receitas. Portanto, é normal que as receitas acabem por andar aqui a ritmos de crescimento mais elevados. Mas o que é certo é que desde aqui 2016, 2017, nós temos aqui uma inversão da tendência em que a linha vermelha, ou seja, os earnings per share, estão a crescer a um ritmo mais elevado do que as receitas. Ou seja, o foco das empresas está a ir cada vez mais para hum, a lucratividade, a otimização e não tanto para o crescimento das receitas. Então, se vocês virem, após pandemia, esse fosso aumentou. Porquê? Inflação, preocupação em proteger margens e agora preocupação em usar a inteligência artificial para poderem, ok, eu faturo isto e quero continuar a crescer receita, mas há aqui tanta otimização que eu posso fazer, deixa-me usar a inteligência artificial para eu ir lucrando cada vez mais durante todo esse processo. O foco vai estar cada vez mais nos lucros. E estamos a conseguir ver isso por este gráfico. Já houve uma viragem aqui sinalizada há uns anos atrás, mas agora tudo indica que, se continuarmos nesta tendência, o fosso será cada vez maior. Continuando, também estamos perto aqui desta análise à bolha. De acordo com o Price to Earnings Ratio, não parece que estejamos em território de bolha, porque o Price to Earnings atual, o price to earnings atual face às últimas décadas, desde 1995, a média andou ali nos 23, se não me falha a memória, está ali o número escondido, 23, 24, vá, por aí. Estando nos 26,69, não está super barato, não está, mas também não está caro. Caro estava aqui em 2021, por isso é que depois houve toda a correção, estava aqui também em 2000,
2002, mesmo aqui estava bem mais distante do que está agora, né? Estava bem mais distante da média. Aqui então nem se fala. Portanto, não há aqui um preço do índice face aos lucros que esteja muito elevado. Então, se nós tivermos só em conta os últimos 10 anos, a média está nos 23,93 e o índice não está nem de perto nem de longe, nem sequer está fora deste range. Nem sequer está fora dentro deste range. E bem longe aqui do pico. Portanto, perto da média, não há aqui grandes motivos para alarme. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.